Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo, a mais um tempo que Deus está nos dando para louvá-lo, para engrandecer o seu santo nome. Amém? Louvamos a Ele por estarmos aqui depois dessa chuvinha. Alguns conseguiram chegar depois dela. Eu convido você, junto comigo nesse momento, a dar uma acalmada, dar uma respirada e elevar seus pensamentos a Deus comigo. Baixe sua cabeça e vamos orar, falar com Ele, agradecer a Ele pela nossa vida, agradecer a Ele por esse dia, por esse momento que estamos aqui. Oremos. Pai amado, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti, nós rendemos graças a Ti, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória. E nós Te louvamos, Senhor, por Teu Filho, Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. Por causa desse sacrifício, hoje estamos aqui, reconciliados contigo, e nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pelo teu amor, te louvamos pela tua bondade. As tuas misericórdias têm se renovado nas nossas vidas a cada dia. E nós te agradecemos por isso, porque sabemos que não somos merecedores de nada, mas o teu amor tem nos alcançado. E nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por esse ajuntamento, te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos por todo o sustento que o Senhor tem nos dado, por todo o cuidado, por todo o conforto, por toda a condução que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor. E pedimos a Ti também, humildemente, que o Senhor receba esse culto, que só a Ti é devido. Fala aos nossos corações essa noite, Senhor. Continua nos transformando através da Tua palavra, através de tudo que vai ser feito aqui. Que tudo seja feito para a Tua glória somente. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3. À medida que você for encontrando, peço que você se coloque em pé para fazermos essa leitura. Eu vou ler aqui e os irmãos podem acompanhar. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13 ao 18. Se você vê aí que tem alguém que está precisando de Bíblia, compartilhe a sua Bíblia para que todos possamos ler juntos. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mais ainda, que venhas a sofrer por causa da justiça. Bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra. Ainda em pé, irmão, vamos louvar, vamos agradecer a Ele. Em atitude de gratidão, erga sua voz comigo e cante. Louve a esse Deus maravilhoso que tem cuidado das nossas vidas. Amém? Amém, irmãos. Como o Buque falou, vamos juntos louvar o nome do nosso Senhor, entoar louvores de gratidão, de honra e de glória somente a Ele, enquanto cantamos ajuntamento. Vem só.
irmãos, passaremos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. Então, vocês têm a oportunidade de devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele já nos tem dado. Enquanto cantamos, os que confiam no Senhor. nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque sabemos que somos cuidados por Ti, sabemos que somos sustentados por Ti, ó Pai. Te louvamos, Senhor, porque as Tuas misericórdias, elas têm se renovado diariamente sobre as nossas vidas, Senhor. E te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de entoar louvores, de cantar ao Teu santo nome, de Te adorar, ó Pai, através das nossas vozes, Senhor. Continua, Pai, conosco.
que tudo que aqui foi ofertado, dizimado, possa ser usado para o engrandecimento do teu reino, Senhor. Que tudo volte para ti, porque tudo é teu, tudo é por ti e tudo vem de ti, Senhor. Te louvamos hoje e sempre, em nome de Cristo. Amém. A igreja pode sentar? Ó Pai, te agradecemos porque sabemos que não precisamos olhar as circunstâncias, porque Tu és Deus conosco. Te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado e tem renovado as nossas forças em Ti, ó Pai. Que o Senhor continue falando os nossos corações, moldando o nosso caráter agora através da Tua palavra, ó Pai. Que possamos, Senhor, ser transformados e edificados através da vida do nosso pastor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Meus queridos, nós estamos fazendo as exposições bíblicas com a temática geral, crises, ansiedade e esperança. E hoje nós iremos falar... Tem como passar? Vamos falar hoje, ainda nessa sequência, e lembrar de tantos episódios que a gente poderia lembrar de Cristo, mas exatamente de um em que o Senhor chorou por você. Tá bom? Então, Duda, até aí, ao final a gente vai mexer nos slides, para poder você ficar à vontade. Meus queridos, eu quero convidar vocês para a leitura bíblica do texto de Lucas, capítulo 19, dos versículos de 41 a 44. Lucas, capítulo 19, do versículo 41 ao 44.
Se você encontrou, por favor, por mais esta vez, se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 19, do versículo 41 ao 44. Se você vê alguém que não tem Bíblia, se você puder compartilhar a sua, se for possível, né? O ideal é que... Ok, creio que estamos tudo ok com Bíblia, né? Não é um período para compartilhar muitas coisas, né? Mas tomara que a sua Bíblia... Lucas, capítulo 19, do 41 ao 44. Diz assim o texto, meus irmãos. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Senhor Deus, eu quero louvar o teu nome, bendizer-te, Senhor, como também, Senhor, te agradecer imensamente por esta oportunidade de culto no templo, com os irmãos, na igreja. E peço ao Senhor que, naquilo que temos compartilhado ao longo desses meses, em meio à pandemia, que o Senhor comunique, fale por meio do Teu Santo Espírito, principalmente, Senhor, fazendo a Tua igreja entender que Teu Santo Espírito ilumine a palavra revelada já a nós, para que creiam no poder do Teu Evangelho. Pois é no nome de Jesus que eu te suplico, te peço. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu não sei quando foi a última vez que você chorou. Eu não sei mesmo. Mas eu queria saber quando foi que você, aí na sua memória, em meio às suas angústias, dores, não é, preocupações, quando foi a última vez que você chorou? Se você pensar muito para lembrar, ou faz muito tempo, não é? Talvez você precise jogar água aí no seu coração para ele dar uma amolecida, não é? Em meio às circunstâncias que são bem favoráveis para um coração bem amolecido aí. Né? Pois bem, meus irmãos, o nosso Senhor, Ele chorou. E nós temos um episódio que é bem conhecido do choro de Jesus, que é exatamente aquele episódio em que ele chega lá em João capítulo 11, do episódio da morte de Lázaro. E aquela comoção geral, e o morto já estava ali por 4 dias, e é um dos episódios que a gente mais conhece, certo? Só que nós temos outros episódios, e um desses outros que eu quero compartilhar é exatamente este que está no Evangelho de Lucas, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ainda em um tempo como este, que todos nós estamos vivendo e passando ainda, poder mostrar a grandeza da misericórdia do Senhor, mas ao mesmo tempo mostrar por que razão o Senhor chorou, para que eu e você possamos fazer uma avaliação debaixo do direcionamento da palavra do Senhor e dirigidos pelo Santo Espírito. Então, assim como o Senhor Jesus chorou, você deve vir a Ele quebrantado e reconhecendo seus pecados e, mediante esses pecados, se aproximar dEle, sim, com choro e com lágrimas. O profeta Joel já dizia, lá no capítulo 2, versículo 12, assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O versículo segue. Jesus disse nas bem-aventuranças, e uma delas e diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão
consolados. Amém. Ainda bem que os irmãos lembram. Meus irmãos, talvez uma das maiores razões para nós chorarmos, sim, lamentarmos, e está relacionado com o destino das almas. A gente sempre tem na quarta-feira aqui orado, e uma das ênfases que o Brendo faz muito questão de poder lembrar, de orar pelas almas. Não é isso? Vamos orar pelas almas. Orar pelas pessoas que não conhecem a Cristo, orar por pessoas que não têm Cristo Jesus, pessoas que precisam ouvir o Evangelho, esses eleitos de Deus que precisam ouvir a mensagem do Evangelho do Senhor. E aí, meus irmãos, nós devemos parar, pensar. Essa semana eu estava conversando com meu amigo pastor Fernando Angelim, conversando sobre algumas questões, e de como a gente deveria ter no nosso coração o sentimento de grande tristeza, para olhar com as outras pessoas, e principalmente olhar essas pessoas que não têm a Cristo, porque o destino delas, sem Cristo, é a perdição, e elas estarão condenadas eternamente, sofrendo as duras penas, porque estarão sem Cristo na eternidade. Venha, meus irmãos, venham ao Senhor com lágrimas. Em um tempo difícil como esse, muitos choraram, muitos lamentaram, mas muitos têm negligenciado também as lágrimas em relação à sua própria alma. Pensem no horror que será no dia da ira de Deus, em que Ele voltará para resgatar a sua igreja, que vai ser um dia de grande alegria para nós como igreja, mas vai ser um dia de grande terror para aqueles que não conhecem a Cristo. Pensem nas glórias, nas maravilhas que o Senhor tem preparado. Eu tenho falado aqui, meus irmãos, de maneira exaustiva em relação à segunda vinda, à volta do Senhor. Eu tenho dito aos irmãos que a pandemia, lá dentro do grupo de eventos que acontece do princípio das dores, que confirmam que a volta de Cristo está próxima. E um desses itens que Lucas cita são as epidemias. Quando começou a loucura da pandemia do coronavírus, e aí quando a gente se voltou para o texto de Lucas e estava lá, a confirmação de que Ele voltará, e nós devemos chorar por isso, nós devemos lamentar por isso, nos preocupar com a alma, com as nossas almas, dos nossos parentes, orar por nossos familiares, orar por aqueles que estão perdidos, para que a mensagem do Evangelho chegue aos seus corações. Nós não sabemos aqueles que irão se converter, como também nós não sabemos aqueles que irão rejeitar o Evangelho, por conta da sua própria natureza pecaminosa. E cabe a nós ter essa preocupação, lamentar e chorar, sim, por nossa condição, por situações que às vezes nós não nos mantemos santos, fiéis ao Senhor. Devemos lamentar e chorar, meus irmãos, porque realmente, como igreja, nós conhecemos pouco ao Senhor. Muitos, eu tenho falado aqui que muitos, a leitura bíblica, e meus irmãos, vocês podem, deixa eu falar uma coisa que é brincadeira, mas ao mesmo tempo é sério, no sentido de vocês, no dia que vocês me mandarem embora daqui, pastor, queremos outro pastor, né? E aí eu vou. Mas uma coisa os irmãos não podem dizer, olha, o pastor de era chato, era barrigudo, não é assim que o Arthur me chama, buchudo, né? Chato isso com aquilo outro, mas uma coisa os irmãos não vão poder reclamar, da preocupação que eu tive com os irmãos, com seus devocionais, com a leitura bíblica, com a meditação da palavra, as exposições que são feitas na quarta-feira do livro dos Salmos, com as exposições bíblicas que são feitas aqui. Isto, irmãos, eu levo todas as culpas, mas esta eu não levo da alma dos irmãos. Por isso, muitos irmãos têm que chorar, lamentar, porque conhecem pouco o Senhor, deveriam estudar mais, ler mais, se aprofundar, meditar nas Escrituras, conhecer o Evangelho, a palavra do Senhor. Pastor, eu queria muito conhecer o Senhor. É aqui, meus irmãos. Eu queria tanto conhecer o Senhor através de sonho. Você está na igreja errada. Igreja errada, porque a igreja que procura conhecer o Senhor é pela palavra, é pelo Evangelho, pelas Escrituras.
Pastor, meu filho não conhece ao Senhor. Falta a Bíblia para a vida do seu filho, talvez falte mais na sua. E devemos lamentar e chorar por essas questões. Conhecer ao Senhor, buscá-lo mais. Só tem uma contraindicação. É que na medida em que você conhece o Senhor, conhece da sua beleza, das suas maravilhas, dos seus atributos, você vai ter alguns efeitos colaterais, que na medida em que você conhece o Deus perfeito, você vai conhecer cada vez mais o homem imperfeito que você é. Pecador miserável. Porque é assim. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus e conhecemos da sua beleza, mais conhecemos dos nossos pecados. Porque a nossa vida diante de um Deus santo, e a palavra do Senhor fala que todos os nossos pecados estão patentes, latentes, completamente claros, cristalinos aos olhos do Senhor, e muito mais próximos dele. O profeta Isaías disse, quando ele se aproximou do trono do Senhor: ai de mim, eu estou perdido. Esse foi o sentimento do profeta. Por isso, meus irmãos, devemos pensar e lamentar essas questões, mas também podemos ter lágrimas de alegria, de contentamento, de poder lembrar de Cristo, da sua cruz, do seu sacrifício, do seu preço pago por nós lá na cruz do Calvário, para nos dar nova vida. De poder, através dos seus devocionais, das suas leituras, sabe aquela coisa que você lê e você se encanta com uma nova descoberta, de você descobrir um novo atributo. E eu deixo aqui a dica aos irmãos: procurem ler as Escrituras buscando os atributos de Deus, buscando conhecer mais o Senhor. É impossível você, na medida em que conhecer desses atributos, conhecer realmente esse Deus, quem Ele é, e não ser levado à comoção de poder conhecer a grandeza de um Deus maravilhoso. É claro, meus irmãos, não estou falando que a lágrima é um fator, até porque na vida de Saul não foi. Mas aqueles que conhecem ao Senhor e que procuram conhecê-lo mais, vão descobrir que o Cristo chorou por nós e que lamentou ao nos ver e ao ver a cidade de Deus. E é exatamente nesta questão que hoje eu quero poder compartilhar com os amados irmãos, dentro do texto que nós hoje ouvimos. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Chorou por quê? Quais as razões que levaram o nosso Senhor? Primeiramente, lá no versículo 42, vamos ver que o Senhor chora, lamenta, porque aquelas pessoas não o conheciam. Percebam que nos versículos anteriores aconteceu um episódio. Olhem lá no texto de vocês, qual foi o episódio que aconteceu? Aquele episódio conhecido como a entrada triunfal de Jesus, não é isso? Ele entra ali em Jerusalém, e então aquela procissão que caminhava ali, e eles então colocaram no jumentinho, e ele adentrando, e eles começaram a louvar, começaram então, na medida em que ele adentrava, e clamavam e louvavam, dizendo lá no versículo 38, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Essa foi a expressão, e esse é o contexto. E aqui o Senhor, então, poderia muito bem, contagiado pelo momento, e pensar o seguinte: eles estão comovidos, né? O clima não requer bronca, até porque eles me colocaram no jumentinho, né? Balançaram umas folhas de ramos, e o clima está gostoso. Entende? O clima está gostoso, o clima está clean, o clima está legal, né? Então, eu vou, nesse momento aqui, amanhã eu vou dar uma palavra mais durinha, hoje vou dar uma relaxada com eles, até porque o clima está legal. Não, ele entra na cidade e ele chora, ele lamenta. E este lamento, em primeiro lugar, lá no versículo 42, nos apresenta claramente que o seu choro é porque eles não conheciam o Senhor. Exatamente isso, meus irmãos, ele chora pela falta de conhecimento das pessoas em relação ao próprio Deus. Olha o que diz o texto. Em meio aos prantos,
Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que te é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Ignorância, incredulidade. Essa sempre foi uma das marcas do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Também uma coisa que é bem interessante a gente lembrar, talvez alguns não saibam, mas o povo de Israel, na sua trajetória, muito não, mas o povo de Israel sempre adorou o Senhor. Calma. Mas se teve um povo no Antigo Testamento que foi bastante idólatra, foi Israel. Tanto é que, por muitas vezes, eles padeceram. Em algumas outras, eles se viraram as costas para o Senhor, buscaram outros deuses, foram levados cativos, foram quase exterminados. E isso significa, meus irmãos, pessoas, ou um povo, que poderia ter muito bem, ter conhecido ao Senhor e conhecê-lo, é nesta medida de relacionamento, que o conhece, que o busca, que o entende como Deus sobre sua vida. E eles, o povo de Deus, nunca podem questionar o Deus de Israel, porque as maravilhas que ele fez, os milagres que ele operou, as grandiosas coisas que ele realizou, promessas que cumpriu, dão prova de quem ele era. Os povos inimigos, quando iam lutar contra o povo de Deus, já iam escabriados, já iam temerosos. Olha, nós vamos lutar contra o povo de Deus, do Deus que venceu, que detonou o Egito, que detonou determinados povos. Então, os povos inimigos, às vezes, tinham mais consciência do que o próprio povo de Deus. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu não sei como é que você toma esse texto aqui, mas esse texto é uma ofensa muito grande a você e a mim. Bem, eu não sou boi e nem sou jumento. E ele diz que o boi conhece e o jumento também. Ele quer dizer que você e eu somos que eu e você, como povo de Deus, éramos o quê? Éramos o quê? Tem uma qualificação pior para dar? Se o jumento, que é jumento, sabe quem é, e você e eu, como seres humanos, nós não temos consciência desse Deus, somos o quê? É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, muita gente pensa assim, mas a palavra de Deus, ela sempre tem que trazer, pastor, palavras de doce, né? Isso aqui não é nada doce, tá? Se eu te chamar de jumento, é um elogio, porque o jumento sabe. Se você me chamar de jumento ou de asno, vai ser um elogio, porque esses animais conhecem o seu possuidor. Mas o ser humano que foi criado para a glória de Deus não reconhece a Deus como isso. E se você estiver com raiva disso que eu estou falando, não brigue comigo, porque está nas Escrituras, é a palavra de Deus. Tá bom? Não brigue comigo porque está aqui. Brigue com o Deus dessas Escrituras, porque Ele falou isso. E Ele falou isso de mim e de você. Ele lamenta porque esse povo não conhecia o Senhor, não procurava conhecê-lo como Ele é. Eles não conheceram a Deus, eles não conheceram o Filho de Deus. Tanto é que o Filho de Deus, lá no Novo Testamento, lá no João, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E aí ele mostra para que aqueles que creem, né, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Pastor Hernando Dias Lopes diz o seguinte: eu temo que alguns dos nossos ouvintes, embora leiam as Escrituras, não conheçam a Deus. Ele disse. Ele teme que muitos dos irmãos que estão presentes, ouvindo esta mensagem, embora conheçam e saibam a verdade, mas não andam e não vivem segundo a verdade. Muitos daqueles que dizem viver na luz, mas andam em trevas. Embora dizem ler as Escrituras, mas desconhecem o Deus das Escrituras.
tem seus ouvidos tapados, espiritualmente falando, os seus olhos vendados. Jesus chorou, meus irmãos. E às vezes nós, num contexto como esse, e lamentamos por muitas coisas, mas não lamentamos por não conhecer a nossa condição diante do Senhor, que nos conhece muito bem. Em um determinado momento que o Senhor conversava com um grupo de pessoas, o texto fala, isso é lá em Marcos, que a expressão dizia que o Senhor não confiava a eles, porque a expressão lá dizia o seguinte, porque ele não confiava na natureza humana, porque ele conhecia muito bem quem é o ser humano, a condição humana. A cidade desprezou a palavra de Deus, por consequência desprezou ao Senhor. A cidade que não somente desprezava os profetas, mas perseguiu e matou os profetas. Também não somente perseguiu, matou os profetas, mas o principal dos profetas foi, na medida, e os irmãos sabem, na medida desta comoção em que o ergueram como rei, também foi do mesmo grupo que veio e disse, crucifica-o. Talvez você não expresse essas coisas, mas muitos, através de suas vidas, estão expressando um grande desconhecimento de Deus, das suas verdades, do seu evangelho, se opondo ao Senhor. E Jesus chorou por mim, por você, meus irmãos. E minha palavra, aplicando ao seu coração para que você se coloque para conhecer mais ao Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer o Cristo das Escrituras, aplicar a sua vida inteiramente. Pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero ser missionário. Você não precisa ter esses ofícios para conhecer mais ao Senhor, mas simplesmente ser uma vida devotada a Cristo, buscar a sua palavra, ser uma pessoa de oração, comprometida com o Senhor e com a sua palavra. A segunda questão, meus irmãos, é que além de não conhecer ao Senhor e de ter desprezado ao Senhor, Jesus chora porque eles não entenderam o significado da paz e, por consequência, não tinham a paz. A palavra Jerusalém significa cidade de paz. E não é por menos que ele cita esta expressão, cidade de paz. Você rachando a palavra no meio, você vai ter a expressão que vem da palavra shalom. E eles não entenderam, não compreenderam, não quiseram ver, mas eles perderam a paz, porque exatamente perderam o conhecimento de Deus. Jesus disse, a paz que eu dou, vocês podem me ajudar? A paz que eu dou, o mundo pode ter esse tipo de paz? Não, não pode. O ímpio não pode. O homem natural sem Deus não pode. E aqui é um ponto crítico, porque se eles tinham perdido essa perspectiva e entendimento, eles estavam quase que se igualando aos ímpios. E a própria cidade que levava o nome, que deveria entender e viver nesta paz, daquele que é o autor da paz, eles perderam o significado. Se conheceras por ti mesmo ainda o que é devido à paz. Ele disse, se você conhecesse isso, a razão, a verdadeira paz, desse sentido ao seu coração. E isto, meus irmãos, se deu em meio a um contexto em que ele foi completamente ovacionado. E vemos aqui um Deus que não se, um Cristo que não se permite e se deixar levar pelo contexto, pela comoção geral, mas tem a grande percepção de ver realmente o coração, a essência do ser humano, principalmente aqueles que não compreendiam da verdade do Evangelho, desconheciam a Deus e, por consequência, não tinham a paz. Meus amados irmãos, Jerusalém
por muito tempo sofreu e padeceu horrores. Tentando lembrar um texto aqui de Isaías para compartilhar com os irmãos. E quando olhamos a figura daqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, e aqueles que não são filhos de Deus não têm a devida paz, aí a gente lembra do texto de Isaías, capítulo 57, Isaías 57, dos versículos 20 a 21. Mas os perversos são como um mar agitado. São os perversos, os ímpios, tá? Que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si a lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Talvez para alguns, na medida que eu li, poderiam dizer, mas pastor, o senhor está falando de mim, eu sou agitado, eu sou isso, aquilo, outro. Meus irmãos, os filhos de Deus, eles precisam viver de acordo com o Deus que conhecem, porque este Deus, ele molda, transforma, ele nos lapida, forja as nossas vidas de tal modo para que a nossa vida, nesta caminhada, se identifique cada vez mais com a figura do seu próprio Filho Jesus. Eu não sei se você tem realmente a paz de Cristo. E eu tenho absoluta certeza que aqueles que não têm a paz de Cristo, eles choram, porque seus travesseiros são como pedras. Os seus dias são muito mais longos e sem sentido. Eu e você precisamos resgatar o verdadeiro nome de Jerusalém e ter a verdadeira paz que só se encontra em Cristo Jesus. Ouso dizer que é a cura para todos os problemas emocionais que muitos têm passado. Precisam de paz, precisam de Cristo. Eu sei que o profissional habilitado há de ajudar os irmãos desta área. Creio porque esses homens são instrumentos de Deus para ajudar. Na área de psicologia, psiquiatria, são homens e mulheres capacitados para isso. Os profissionais de medicina são, né? Mas também tenho absoluta certeza que a paz de Cristo, uma vez inundando a alma de um homem que é descrito como em Isaías, os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar. Mas Cristo, uma vez habitando, dará a verdadeira paz e sentido para a vida de todo aquele que crê no seu nome. A cidade perdeu a paz, a cidade perdeu a oportunidade, porque é isso que ele diz no texto, que essa cidade perdeu essa oportunidade que o Senhor estava ali, naquele contexto, oferecendo e concedendo na pessoa do próprio Cristo Jesus. O dia da visitação, o dia de conversão, o dia de paz se encontrava na pessoa de Cristo e naquele contexto. E eles perderam esta percepção, deixaram passar, talvez abrigando, ancorando suas almas em qualquer outra coisa, não tivesse a tranquilidade e firmeza que Cristo poderia oferecer. Por isso, meus amados irmãos, hoje é o dia da oportunidade, o dia da decisão, o dia da paz e não da procrastinação, mas o dia para não desperdiçarmos mais a nossa alma, mas para que possamos dedicá-la completamente ao Senhor, para que Ele dê a paz e o descanso que só você, que entende o que está passando, entenderá, e que Cristo muito bem sabe o que você tem vivido, e Ele há de conceder ao seu coração, se você crê plenamente. Eu também ouso dizer, para aqueles irmãos em Cristo Jesus que estão vivendo uma vida completamente aquém do Evangelho e que podem ter em Cristo, se aproveitarem a oportunidade, hoje o que é devido à paz,
ele disse que, naquele contexto, estava oculto aos olhos, porque os olhos estavam completamente vendados. Mas ele vai dizer, olha, mas virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão um cerco. Essa profecia, ela aconteceu. Flávio Joséfo diz, grande historiador, Flávio Joséfo, disse que a invasão de Jerusalém por Tito Vespasiano em 70 depois de Cristo, ele considera como a tragédia de todas as tragédias, ou a maior delas. Diz que nada se compara ao que aconteceu naquele contexto. Por quê? Porque, segundo ele, foi sangrenta, foi completamente brutal. E o Senhor, quando chora, foi vendo, ou antevendo o que aconteceria com o seu povo. E aí, ele diz que cerca de 600 mil pessoas morreram de fome. 600 mil pessoas morreram de fome, pestilência, outras palavras, epidemia, ou quando não, foram mortos pelas espadas dos inimigos. Ele diz que a situação, quando relacionada à fome, era tão grave, tão séria, que as próprias mulheres, que eram mães, devoravam os seus próprios filhos, comendo as suas carnes. Tal era o pavor da fome que assolava, e muitas das crianças não escaparam, porque o contexto de invasão, o contexto de cerco foi tamanho que trouxe grande tragédia. A fome, diz ele, que assolava de tal modo, e que o cerco do inimigo que estava ali fora espreitando, quando a gente fala fome diante de um cerco de inimigo, é que as portas estavam fechadas para a entrada de alimentação. Não é? E acontecia isso muito nas guerras, que os inimigos passavam por muitos dias cercando a cidade, e a estratégia não era invadir. A estratégia era esperar com que as portas fossem abertas, ou pela fome, ou pelo desespero, ou por qualquer outro fator, para que assim o exército inimigo entrasse e devastasse tudo, e não somente levasse todos os despojos, mas matasse homens, mulheres, crianças e todos os seus bens. Meus irmãos, ele diz ainda, para compartilhar essa tragédia toda, que quando Tito invade realmente a cidade, diz que havia uma multidão de corpos em estado de decomposição. As portas da cidade jogadas, e que o odor era tão forte, que o cheiro era tão horroroso. E ele diz que nada se compara ao que se viu na história. Mas a destruição da alma é a pior coisa, inclusive pior do que esta tragédia. Quando o Senhor viu isso, o que aconteceu, e com a destruição da cidade, meus irmãos, o que a gente precisa aqui entender? Que talvez vocês ficaram horrorizados principalmente do fato das mães devorarem seus próprios filhos. É um horror, não é? Quem é mãe aqui ouviu desesperado. Mas a dor da alma, o desespero do coração, a perdição de uma alma, é a pior coisa que esse mundo pode considerar. E aquela destruição, ela representa exatamente a destruição da figura humana, que sem Cristo é assim que padece. E meu apelo ao seu coração nesta noite é para que você realmente se volte ao Senhor. Para que você coloque a sua alma, o seu coração. Porque a simples ideia de qualquer homem passar a eternidade longe de Deus
em tormento eterno, deve, meus irmãos, nos fazer tremer. Eu tenho alimentado a cada dia no meu coração o sentido de céu, o sentido de reino, o sentido de eternidade. Procuro, diante do Senhor, por meio das minhas leituras e orações, poder ao máximo pedir ao Senhor para que a sua eternidade esteja grandemente no meu coração, para que cada dia mais eu possa, no Senhor, um dia pensar, por um só momento, a ideia de que eu poderia passar o resto da minha eternidade no inferno. Meus irmãos, um homem pode ter seu corpo completamente destruído por terrível sofrimento neste mundo, mas ela pode ter a sua alma inundada com a graça de Deus. O grande exemplo é a história do rico e do Lázaro, um homem que viveu uma vida cheia de chagas e dores e sofrimento, mas que na eternidade teve paz. Diferente de alguém que teve riquezas e pompas nesta vida, mas que foi o maior miserável para a eternidade. É assim todos aqueles sem Cristo e sem Deus. Meus irmãos, eu concluo dizendo que Jesus chorou, chora, porque Ele quer juntar, o texto fala, Ele quer juntar, né, o seu povo, Ele quer juntar os seus filhinhos. Lá em Oséias, é a grande expressão ali, eu vejo grandemente o amor de Deus ali nas palavras de Oséias, quando ele se reporta ao povo de Deus. Ele diz, olha, Deus era como que aquelas aves que tentam juntar os seus filhos debaixo das suas asas, mas elas se iam da sua presença. Ele fala que ele os atraiu com cordas humanas. E aí eu fui pesquisar o que seria cordas humanas, e aí os escritores, os homens de Deus que analisam os termos, eles acharam um grande problema com a expressão usada por Oséias, cordas humanas, que ele os atraiu com cordas humanas, porque talvez a melhor forma de entender, segundo alguns tradutores, ou de alguns intérpretes, é que ele estivesse falando das entranhas, se ele os atraiu da mesma forma que existe um aspecto instintivo dentro dessa relação mãe-filho pelo cordão umbilical. Deus também, como pelas entranhas, Ele buscou atrair este povo, mas eles se iam da sua presença. É até difícil de falar o que exatamente quis dizer, mas o que realmente precisamos compreender é que nós temos um povo obstinado, homens e mulheres, que por conta da sua própria natureza se desviam do Senhor, se distanciam dele. Meus irmãos, que Deus possa realmente colocar de suas lágrimas no nosso coração, muito mais no nosso coração do que nos nossos olhos, para que realmente, em tempos difíceis como esse, possamos lamentar e chorar muito mais por nossas almas do que por nossos problemas, que são grandes, isso é verdade. Mas o nosso Deus nos ama, o nosso Deus, que é misericordioso, lamentou por mim e por você. Essa história já aconteceu, já se passou. E a igreja hoje, ela tem as escrituras e as histórias e todos os episódios que devem nos fazer lembrar disso. E sim também nos levar às lágrimas, mas das lágrimas para agora, de alegria, de contentamento, de satisfação em um Deus que nos falou o coração e que transformou nossa alma para dispor esta alma para fazer a vontade dEle. Eu não sei como é que você está, como você tem vivido. Meu objetivo com a palavra de hoje foi exatamente, não foi tentar fazer cair uma lágrima que venha dos seus olhos. Esse não foi o meu objetivo. Meu objetivo é para que você possa olhar para a sua própria alma,
para a sua vida, para ver se o modo de viver que você tem levado hoje não se identifique com o modo de viver de Jerusalém, da maneira como o povo de Deus viveu, para que você seja realmente levado às lágrimas, para o pranto, para o arrependimento, para a confissão de pecados, para o reconhecimento de que Deus é Senhor, para que você retome a sua vida cristã. Que Deus possa dar ao seu coração aquilo que Ele deseja realizar poderosamente, graciosamente na sua vida. Amém? Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor e peço que você ore. Quero estimular você a orar nesse sentido. Interceda por você mesmo, por sua vida, por sua caminhada, pela maneira como você tem vivido, como você tem conduzido a maneira de viver. E apresente a Deus. E o que Ele, por meio do seu Espírito, e por meio da palavra que foi hoje trazida ao seu coração, que você aplique e faça realmente aquilo que o Senhor quer realizar na sua vida. E principalmente, por meio do Santo Espírito de Deus, tome a decisão de retomar a caminhada na direção da cruz, na direção da vontade do Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, por tua graça bendita, perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos faz, Senhor, reconhecer o que nós somos diante do Senhor, que por vezes somos incrédulos, contumazes nas nossas práticas pecaminosas. Senhor, tem misericórdia, que teu povo realmente lamente, e que principalmente a alma chore, se porventura algum irmão não está vivendo, se alguém que está aqui não está vivendo conforme a tua vontade, para que se voltem para o Senhor, se arrependam dos seus pecados e reconheçam Deus eterno e verdadeiro. Eu te suplico isso, Senhor, para que a tua igreja realmente caminhe segundo a tua vontade. Faça o que tu queres. E que cada um caminhe como um redimido, transformado pelo Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final. O Ministério de Música vai estar concluindo também com uma última música. Eu vou pedir aqui para passar, filho, a sacola, por favor. Meus irmãos, eu tenho alguns recadinhos para dar para os irmãos. Nós temos alguns recadinhos para dar aos irmãos. Olha, a Duda chegou. Pode passar, Duda, por favor. Isso. Irmãos, nós temos uma boa notícia para dar aos irmãos. Estivemos começando como liderança da igreja hoje e nós iremos retomar a nossa escola bíblica dominical presencial no próximo domingo. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém? Domingo que vem nós iremos retornar com o nosso... E é assim, a gente colocou, mas a gente vai fazer só uma apresentação do que a gente... Esse é o tema geral da classe dos jovens e adultos aqui.
que inclusive eu quero pedir para alguns irmãos ficar depois do culto, que eu queria dar uma palavrinha com esses irmãos, porque nós estamos pensando sobre escola bíblica, a gente precisa fazer alguns ajustes, eu preciso também ouvir opiniões, eu preciso conversar com os irmãos, a gente tem classes, nós temos adolescentes, jovens, e a gente precisa definir algumas classes. Eu queria pedir a irmã Selma, o Bruno, eu queria pedir a irmã Suane, eu queria pedir aos jovens de modo geral, se vocês puderem permanecer conosco, e também queremos perguntar a algumas irmãs, senhoras, por que eu falo de jovens? Porque teoricamente a gente pode pensar na disposição de mais tempo, e senhoras também que queiram nos ajudar, pensando em escola bíblica, vocês podem permanecer logo após o culto, terminando o culto. A gente queria só conversar e poder direcionar algumas coisas com relação à escola bíblica. Por quê? Porque a gente precisa ter classes, precisa ter espaço, precisa ter professores, e a gente tem tido ao longo do tempo pouca participação no sentido de pessoas assumirem algumas responsabilidades. E nós gostaríamos de poder receber e ter irmãos que possam colaborar conosco. Amém? Tudo bem? Então, vou pedir para esses irmãos que eu citei e os demais, se você tem um desejo enorme de poder participar conosco, poder nos ajudar, fique, tá bom? Tanto é que na nossa classe de estudos aqui, o irmão Bruno e o irmão Lázaro vão me ajudar na elaboração das aulas, nos ensinos também. Eu quero pedir aos irmãos que possam nos ajudar. E os demais que, pastor, eu quero contribuir, eu quero poder ajudar, quero poder estar junto de alguma forma, participe conosco, tá bom? E aí, esse é o estudo que eu falei para os irmãos, que vamos ter da classe daqui, que inclusive, irmão Pádua, você pode só levantar ali para os irmãos, lá na entrada, a irmã Joquebede, ela vai estar lá para receber os irmãos, que inclusive a gente tem a nossa livraria que voltou, né? A editora nos permitiu poder, a editora Fiel, os livros inclusive estão todos com 20% de desconto, um preço mais baixo para poder realmente a gente disponibilizar para os irmãos. E nós temos a revista, essa encadernada aí, irmão Pádua, isso. Nós só temos 10 unidades, irmãos. Então, os irmãos só vão pagar o custo mesmo dessa revista que ele está mostrando lá. Só tem 10 unidades, está no valor de R$5, que é o catecismo, é o estudo do catecismo que a gente vai estudar, e você pode adquirir. Se você não conseguir comprar hoje, domingo que vem a gente vai trazer mais, porque o tempo não permitiu a gente produzir mais. E aí os irmãos poderão adquirir lá, a irmã Joquebede vai estar lá na porta, disponibilizando. Tem mais 2 livros também que estão disponíveis lá, que os irmãos poderão comprar. Pode passar? Isso. Meus irmãos, lembra que eu fiz um desafio com os irmãos com leitura de 14 dias? Os irmãos lembram? Lembram disso? Eu pedi lá no grupo do WhatsApp da igreja que os irmãos que conseguiram fazer os 14 devocionais, eu pedi para colocar lá para confirmar, porque eu queria poder agradecer a vida desses irmãos. Pode trazer aqui, Arthur, essa caneta aqui? Isso, essa caneta, pode trazer aqui. Quero poder agradecer a vida de alguns irmãos que confirmaram e que concluíram essa leitura. Que eu já deixo aqui, meus irmãos, para começar a partir de amanhã, a leitura na 2ª carta aos Tessalonicenses. Esse é menorzinho ainda, bem menor, são 3 capítulos, mais fácil ainda, tá bom? Eu não sei para vocês, eu já tinha lido antes Tessalonicenses, não sei quantas vezes tinha lido essa carta, mas essa teve um tom especial porque eu pude fazer com os irmãos. E aí, alguns irmãos que conseguiram, que confirmaram, talvez eu tenha aqui irmãos que não conseguiram, que conseguiram e não me falaram nada. Se tiver, você fale, por favor. Mas eu quero aqui chamar alguns irmãos que estão aqui, que é a irmã Francisca. Vou pedir o meu filho Arthur. Pode vir aqui, irmã. Vem cá, Arthur. Vem cá, por favor. A irmã Francisca, a gente está entregando, meus irmãos, um certificadozinho de 14 dias de leitura. É uma forma de a gente agradecer os irmãos que perseveraram. Então, o Arthur vai estar entregando. Cadê o fotógrafo? Foram promovidos, isso.
A irmã Sara Lígia. Cadê a irmã Sara? Isso. Calma, Sara, não é você. A irmã Sara. Também a Laíse. Cadê a Laíse? Cadê a Laíse? Sumiu a Laíse? A irmã Joquebede. Entregue para sua mãe. Pode ir lá, pode ir lá. Que ela tá. A irmã Lucicléia, por favor, irmã, fez a leitura. Olha, eu preguei menos para isso, viu? Eu preguei menos para isso hoje, tá? Então tenham paciência comigo, por favor. Irmã, isso. Cadê o Augusto? Deu Augusto? Augusto fez a leitura. Grande Augusto. A irmã Suane. Olha aqui, está aqui. Irmã Suane. Entregue lá. Entregue lá para a irmã Zeni. A irmã Rosilene também. Vocês não combinaram a torcida com os demais, né? A irmã combinou com o Bruno. Isso, pode vir aqui. Vou pedir para o Augusto entregar para o Arthur, que fez a leitura. E era assim, irmãos, atrás com o cinturão, olha, tu tem que fazer, né? Brendo e Sara Ramos podem vir aqui, que fizeram a leitura. Podem vir. Eu não sei dos outros irmãos que fizeram, se fizeram. Eu só estou confirmando os irmãos que me confirmaram. Tá bom? A irmã Raimunda não pôde estar e mais uma outra não está. Isso. Está ali. É da família. Vocês têm que economizar papel, Eu não sei se os demais irmãos fizeram. Quem fez? Tem um dos irmãos que estão aqui, pastor, eu concluí. E aí, que alguns irmãos, porque às vezes eu entendo o ok, pode ser ok para muita coisa. Não sei se. Não, eu fiz. Tem algum irmão que fez aqui? As irmãs fizeram? Podem vir aqui, por favor. Quem mais fez? O irmão Breno, pode vir. Olha, irmão. Olha, acabaram os meus certificados. Quem manda vocês? Vou dar o da Laís. Cadê a Laís? Olha, irmã, eu vou colocar aqui. Irmã, eu vou colocar aqui. Eu tenho 2 certificados. Eu posso? Pode ser? Opa. Como é que eu posso colocar a família? Como é que eu posso colocar? Carmen, me ajude, por favor, irmã. É com TH? Com Y, não tá aí não? Me ajude aqui, irmã. Tá? Como é o nome da sobrenome? Olha, irmãos, aqui.
Irmãos, eu queria o certificadozinho, irmãos, é só um incentivo, tá bom? A gente fez a leitura. Eu queria desafiar os outros irmãos, eu queria poder entregar para todo mundo, ter todo mundo aqui e ninguém lá no banco. A partir de amanhã a gente vai começar uma nova leitura e eu queria incentivar os irmãos. Eu sei que não é fácil, é correria, é muita coisa, mas eu tenho absoluta certeza, os irmãos que leram, que meditaram, eu entendo que aprenderam um pouco mais, cresceram um pouco mais, meditaram, ouvir a voz de Deus. Eu entendo assim. E eu peço aos irmãos que vocês continuem perseverantes na leitura bíblica. Os meus outros irmãos, eu quero poder contar, orar com vocês para que possamos nos colocar mais ainda, para que a gente possa aprender e ler e meditar na palavra do Senhor. Então, eu entendo que esses irmãos podem representar todos vocês para que possamos batalhar pela fé e cada dia mais meditando na palavra do Senhor. Amém? Nós iremos orar e agradecer a vida dos amados irmãos. Vamos então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Eu quero te agradecer e te louvar pela vida dos meus amados irmãos, por toda a nossa igreja, Senhor, para que realmente possam permanecer firmes, perseverantes na Tua palavra, Senhor, para que eles te conheçam mais e mais. Pai amado, eu louvo e agradeço a vida dos meus irmãos e até aqueles que não conseguiram concluir, que têm também suas outras leituras devocionais. Eu louvo a Deus e agradeço pelo Senhor, pela vida dos nossos amados irmãos. Te louvo, Senhor, te bendigo, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Irmãos, podem sentar. Deus abençoe a vida de vocês. Mais um recado enquanto os irmãos estão sentando. Domingo que vem, a nossa igreja, depois de meses, nós estaremos realizando a ceia do Senhor. Próximo domingo estaremos realizando a ceia do Senhor. Então, é um momento de poder louvar e agradecer ao Senhor também, e depois de meses estarmos aqui juntos em comunhão. Eu não sei se nós temos outros avisos, outros recados. Irmão ou irmã que porventura tenha feito aniversário esta semana, temos alguém que está presente, que esteja presente, que completou aniversário? Não? Pois bem, vocês não temos mais aviso, nem mais um recado. Eu peço ao Senhor que grandemente abençoe a sua vida, a sua família, e que você leve a palavra do Senhor para que ela realmente fortaleça a sua vida, a sua alma, e que te dê direção, em nome de Jesus. Amém? Vamos ser despedidos pelo Ministério de Música. Tenham uma boa semana e fiquem todos na paz do Senhor.